No cenário do terremoto, um homem estava inconsciente. A luz de uma lanterna iluminou brevemente as pupilas do homem. Ele estava em estado crítico e corria risco iminente de morte. Sem explicar muito, Kang Moyon cerrou o punho e desferiu socos firmes no peito do paciente. A cena deixou os dois assistentes completamente atônitos. No entanto, de forma milagrosa, após algumas batidas vigorosas, o homem começou a apresentar sinais de pulso novamente. Um dos assistentes informou a Moyon que o paciente estava em choque devido à hemorragia abdominal e precisava ser levado com urgência para um centro médico para uma cirurgia de emergência. Contudo, todas as salas de cirurgia estavam lotadas, e o centro médico ficava a uma distância considerável. Com a condição crítica do paciente, ele não aguentaria a viagem. Sem hesitar, Moyon tomou a decisão de realizar uma cirurgia abdominal no próprio local do terremoto. O assistente entrou em pânico ao ouvir isso. Sem a possibilidade de realizar exames de imagem, como uma tomografia, seria impossível identificar com precisão a origem do sangramento. Além disso, não havia nenhum equipamento adequado disponível no local. Mesmo assim, Moyon insistiu. Era necessário abrir a cavidade abdominal do paciente para verificar. O assistente tentou argumentar novamente, dizendo que realizar uma cirurgia em um ambiente tão sujo e caótico poderia causar inúmeras complicações. Porém, o tempo era um fator decisivo. Em situações extremas, aquela era a melhor escolha. Com um espaço improvisado para a cirurgia, Moyon iniciou o procedimento. Enquanto isso, Yo Shijin apareceu correndo, visivelmente preocupado. Ele informou a Moyon que havia uma emergência sob os escombros e que precisavam de um médico no local. Moyon seguiu Shijin até o local indicado e encontrou Gao, um conhecido de sua missão no exterior, preso sob uma grande pedra. Após uma análise inicial, ela administrou medicamentos de emergência, mas percebeu que as pernas de Gao já estavam sem sensibilidade. Moyon perguntou a Shijin quanto tempo seria necessário para remover a pedra que estava sobre Gao, e foi então que ela compreendeu a gravidade da situação. Do outro lado dos escombros, havia outro paciente com uma barra de aço atravessando o abdômen, impossibilitado de se mover. Shijin chamou Moyon de lado e explicou a situação em detalhes. Se levantassem a pedra que prendia Gao, a extremidade da barra de aço que estava dobrada se ergueria rapidamente, colocando a vida do outro paciente em risco imediato. Por outro lado, se cortassem a barra de aço primeiro, a estrutura metálica no centro perderia o equilíbrio, fazendo com que os blocos de concreto caíssem sobre Gao. Moyon entendeu que Shijin a havia chamado para tomar uma decisão difícil. Somente um dos dois pacientes poderia ser salvo. Ela teria que decidir, com base na análise médica, qual deles tinha maiores chances de sobrevivência. Diante de uma escolha tão dolorosa, Moyon se aproximou dos dois pacientes. Gao era um velho conhecido e alguém com quem havia compartilhado momentos difíceis em terras estrangeiras. No entanto, após um exame minucioso, ficou claro que as chances de salvá-lo eram praticamente inexistentes. Moyon então foi até o outro paciente. O peso de sua decisão envolvia duas vidas, e ela sabia que não havia margem para erro. Logo, as portas da sala de emergência se abriram, e Moyon entrou empurrando uma maca. O paciente com a barra de aço no abdômen havia sido escolhido. Moyon sabia que a decisão carregava um imenso fardo emocional, mas, para ela, salvar uma vida era prioridade. Apesar disso, os recursos médicos no local estavam quase completamente esgotados, aumentando drasticamente os riscos da cirurgia. Sem hesitar, Moyon levou o paciente para a sala de operações improvisada, determinada a fazer o que fosse necessário para salvá-lo. Eu juro, pensou ela, não vou deixar este paciente morrer aqui. Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! O exército havia recebido um lote de novos equipamentos, e Yo Shijin simplesmente não conseguia se desgrudar deles. Entre os itens, uma incrível sniper equipada com uma luneta de 8x. Além de ser excelente para alvos de longa distância, o equipamento tinha outra função surpreendente. Por meio da luneta, Shijin avistou Kang Moyon conversando alegremente com seus colegas. A cena o deixou completamente paralisado por um momento. Logo em seguida, uma voz surgiu pelo rádio, dando a ordem. No dia seguinte, uma figura de alta relevância faria uma visita ao acampamento, e Shijin e sua equipe precisariam estar preparados para recepcioná-la. Na manhã seguinte, Shijin reuniu todos os soldados do acampamento e transmitiu a notícia. Um convidado importante chegaria à tarde. Em questão de minutos, todos começaram a se movimentar freneticamente. Os soldados, de torso nu, passaram a limpar cada canto do acampamento. Os vidros dos veículos foram polidos até ficarem brilhando. Em seguida, cuidaram dos telhados, das escadas e de qualquer superfície que pudesse ser limpa. Enquanto atravessava o acampamento, cheio de poeira no ar, Shijin parecia bastante satisfeito com o desempenho da equipe. No entanto, sua alegria foi interrompida por um subordinado que veio lhe informar algo inesperado. A visita havia sido cancelada.
A notícia deixou Shijin sem palavras. A figura de peso havia decidido ir para um local onde o acampamento estivesse ainda mais impecável. Apesar disso, Shijin e Moyon foram chamados para acompanhar a nova recepção. O convidado especial era ninguém menos que o comandante supremo da unidade, que também era o pai de Myeonjou. Porém, sua visita tinha um motivo pessoal. Impressionado com a competência e o charme de Shijin, o comandante queria que ele se tornasse seu futuro genro. Mas Shijin tinha olhos apenas para Moyon. Ao perceber que o soldado não tinha interesse romântico em sua filha, o comandante, com sua atitude resoluta, decidiu respeitar os sentimentos de Myeonjou e permitir que ela continuasse seu relacionamento com seu Dae-young, o melhor amigo de Shijin. Assim, o longo triângulo amoroso chegou ao fim. Ainda assim, Moyon não conseguia entender por que Shijin havia escolhido ela, em vez de Myeonjou, que era filha de um comandante. Ao vê-la questionar incessantemente, Shijin simplesmente pediu que ela fosse até ele e segurasse a bandeira de incentivo. Foi nesse momento que nasceu uma das cenas mais memoráveis do relacionamento deles. De repente, um garoto, aparentemente roubando algo, chamou a atenção dos dois. Moyon se aproximou e acariciou a cabeça do menino, percebendo que ele parecia estar doente, possivelmente com alguma doença contagiosa. Decidiram então ir até a vila onde ele vivia, no sul, para investigar e evitar a propagação do vírus. Ao chegarem à vila, notaram uma atmosfera sombria e estranha. O lugar estava cheio apenas de crianças, e algo parecia muito errado. Shijin rapidamente enviou uma mensagem para o acampamento, relatando a situação. Após uma investigação, descobriram que a vila havia sido tomada por uma organização criminosa local envolvida com tráfico de pessoas. Uma menina contou a Moyon que os meninos eram forçados a entrar para as gangues quando cresciam, enquanto as meninas eram vendidas para homens ricos. Nesse momento, um homem entrou na vila dirigindo um carro. Moyon rapidamente se aproximou e tentou alertá-lo sobre o surto de doença entre as crianças, insistindo na necessidade de tratamento imediato. Shijin, porém, apareceu e puxou Moyon para trás, protegendo-a, pois reconheceu o homem. Ele era um antigo companheiro de batalha que Shijin havia arriscado a vida para salvar. Agora, porém, aquele homem havia se juntado ao submundo criminoso. Valores conflitantes e destinos opostos se encontraram. A disputa entre Shijin e seu ex-aliado estava prestes a começar.